É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E nós hoje vamos começar a leitura de um novo capítulo do Evangelho de Mateus. E é uma alegria para mim, você sabe quem eu sou. Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. Então é uma alegria a gente começar a leitura desse último dos 5 discursos que são previstos dentro do Evangelho de Mateus, que estão contidos no Evangelho de Mateus, que é uma forma que ele tem de chamar atenção para aquelas pessoas que são da sua comunidade, que é uma comunidade de origem judaica. Portanto, ele fala nessa linguagem para pessoas que vêm do judaísmo, para apresentar para elas Jesus como aquele que é a realização da Sagrada Escritura, a realização daquelas que são as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Então nós vimos um primeiro bloco de discursos, que é o chamado Sermão da Montanha. Nós depois ouvimos aquele sermão que diz respeito à igreja como missionária, o Sermão da Missão. Depois ouvimos o Sermão das Parábolas, ouvimos o sermão sobre a vida da igreja, a vida de comunidade, no capítulo 18 de Mateus. E hoje nós começamos o chamado Sermão Escatológico. Que palavra, né? Bom, escaton significa as coisas últimas. E nesse sentido, coisa última significa coisa nova. Porque quando a gente diz assim, o meu carro é o último modelo, o meu celular é do último modelo, quer dizer, é do modelo mais novo, não é? O meu irmão mais novo, o irmão mais novo é o último irmão ou a última irmã que nasceu. Então, essa palavra escaton significa último. Então esse chamado sermão escatológico significa sermão das últimas coisas. Então, das coisas novas, o sermão das novidades. Essa passagem que agora a gente vai começar a ouvir, vai falar daquilo que no catecismo, aquilo que na catequese a gente aprendeu como os novíssimos. Aprendeu essa palavra na catequese? Os novíssimos, as últimas coisas. Ou seja, as últimas coisas são aquelas coisas derradeiras que tocam qualquer vida humana: a morte, o julgamento, o purgatório, o céu, o inferno. São palavras que são contidas na Bíblia ou na tradição da igreja, não é que falam e que contidas, assim mesmo que sejam explicitadas na tradição da igreja, mas que estão contidas dentro da Sagrada Escritura. Portanto, quando se fala desses novíssimos, ou desse sermão escatológico, se quer falar de uma notícia boa. Isso aqui é evangelho, é uma página de evangelho. A morte que deve ser lida numa chave de boa notícia. A purificação do ser humano, o purgatório, lido como uma chave de boa notícia. E o céu, claro, a melhor de todas as notícias. O inferno não é notícia boa, mas é uma verdade que também toca a vida da gente e que pode servir para o ser humano pensar na sua própria existência e levar a vida a sério. Eu sou daqueles que pensam que às vezes é justamente porque a gente não leva a morte tão a sério. O motivo de a gente não levar a morte a sério é também porque a gente não leva a vida a sério. E porque a gente vive de qualquer maneira e de qualquer forma, a gente não pensa nessas realidades finais e complexas e completas da própria realidade humana. Mas o Evangelho trata dessas verdades não como um discurso doutrinário, não como um discurso teórico, mas fazendo uma narrativa.
narrando uma história, contando uma história. Portanto, Jesus é esse que conta para nós essa história desses momentos finais e desses momentos últimos. Mas Jesus fala disso não como quem quer fazer uma reportagem, dar um furo de reportagem sobre o último dia, né? Que a gente até canta muito. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E Jesus quer falar dessas coisas, sobretudo, nos colocando num espírito de bem-aventurança. Lembra que ontem, quando Jesus falou do servo que era bom, que cuidava da administração da casa, cuidando dos seus irmãos, aí Jesus vai dizer assim: feliz aquele servo, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor chegar, estiver fazendo isso. Então, antes de entrar nessa parte desse discurso escatológico, se retoma o primeiro discurso das bem-aventuranças e quer falar então dessa bem-aventurança de quem se prepara. É uma felicidade se preparar bem. Agora, pera lá. Não é que nós estamos falando do reino de Deus e que o reino de Deus é uma coisa que tem início com a morte da gente. Não. O reino de Deus é uma realidade que começa com a vida da gente sendo levada a séria, a gente se comprometendo no mundo em viver bem, em viver vida bem-aventurada, fazendo desta vida uma aventura. Uma aventura, bem-aventurança, é uma aventura boa. Quem não gosta de uma aventura? É tão bom, não é? As aventuras da gente. Agora, a aventura tem que ser boa, não é uma má aventura, mas uma boa aventura. A gente tem que ter essa coragem de se lançar. Então, quem se lança no serviço dos irmãos, cuidando dos irmãos, providenciando nutrimento para a vida deles, essa é uma aventura boa. Então, o evangelho de hoje, Jesus começa a contar esta parábola sobre o reino de Deus. Então agora a gente não vai só pensando de morte, dessas coisas, mas pensando nessa grandeza do reino de Deus. Um reino que a gente já começa a estar nele. Veja que no Pai Nosso a gente diz: venha a nós o vosso reino. A gente não pede assim a Jesus: nos leve daqui para o teu reino, como querendo fugir da vida, fugir dos problemas, fugir das necessidades. Não, a gente quer que no meio dessas nossas necessidades, no meio desses nossos problemas, a gente faça a experiência do Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Que a gente possa fazer essa experiência de que Deus está com a gente, que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado, mas que a gente tem Deus com a gente, que a gente tem Deus do nosso lado. E agora a gente olha para esse texto, não é que a liturgia coloca diante de nós no dia de hoje, Mateus 25, versículos de 1 a 13, não é, começando esse último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, o chamado sermão escatológico. Jesus diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Portanto, Jesus aqui vai fazer uma narrativa, Jesus vai falar por meio de imagens, Jesus vai falar por meio de metáforas, ele quer nos ajudar a entender bem. E a gente já disse que quando Jesus fala isso, ele não quer fazer nos dar uma reportagem das coisas dos últimos dias, dos últimos momentos, mas ele quer que a gente olhe para essa situação concreta como quem tem um espelho diante de si e a gente se veja refletido nessa realidade que ele vai contar, que ele vai narrar para a gente, dando-nos uma possibilidade. O que é que Jesus pretende? Para que é que o Evangelho é anunciado? Jesus começa a pregação do Evangelho dizendo assim: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está de junto da gente, está no meio da gente. E o que é preciso que a gente faça? Que a gente se converta e acredite nesta boa notícia. Isso é uma notícia boa. Não é notícia para meter medo na gente, é boa notícia. Então, Jesus começa a falar do reino de Deus e diz assim: o reino de Deus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Olha só,
é uma história de 10 jovens que pegam as lâmpadas e vão ao encontro do noivo. Portanto, a história dessa vida da gente na sua fase final é como a história de uma festa de casamento. Lembra lá em Caná da Galileia que Jesus foi convidado para uma festa de casamento, teve vinho em abundância? Então, este momento é colocado para a gente isso, como numa festa. E agora é uma festa de luzes. Pegaram as 10 lâmpadas. Isso faz a gente pensar na noite da Páscoa. Faz a gente pensar no Êxodo, quando o povo sai da escravidão do Egito com suas tochas na mão, com o clarão da lua que vai iluminando, sai das trevas e vai para uma festa de casamento. Então a gente deve pensar nesse momento de desfecho da existência da gente como uma festa, e uma festa de casamento, não é? Como o encontro com o noivo que é o próprio Jesus. Ele é o noivo da igreja, é o noivo da comunidade. Agora aqui tem uma coisa que talvez seja da gente sublinhar. Saíram ao encontro. É um encontro. A vida no seu desfecho deve ser um encontro. Lembra daquele homem que era colecionador de pérolas e ele encontra uma pedra preciosa? O reino de Deus é como um homem que encontra um terreno no seu... Então o evangelho de hoje é uma página sobre a arte do encontro, da arte da descoberta. Também a gente poderia dizer assim. É o nosso Vinícius de Moraes que diz, não é? A vida é a arte do encontro, embora exista muito desencontro na vida. E toda arte, a gente lembrava esses dias, né? Toda arte supõe a inspiração do artista, mas supõe também o seu trabalho, a sua inspiração e a sua transpiração. Portanto, essa arte do encontro é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Quando a gente vê um artista que faz uma coisa bem feita, a gente precisa pensar na quantidade de energia que é empregada para isso. Então, o texto de hoje então, nos coloca nessa perspectiva de encontro, de uma cultura de encontro que deve ser vista. E depois tem um outro detalhe, que esse momento de desfecho deve ser visto também como uma preparação, a arte de quem sabe se preparar. Então, elas pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro com o noivo. Todas as 10, elas vão. Aí diz que 5 delas eram imprevidentes, ou seja, que não pensavam nas coisas, que não agiam com previdência. A gente vive no Brasil hoje em dia, né? Sobre tudo está falando das dificuldades da previdência social. A gente tem um país que está envelhecendo, o número de jovens que vai diminuindo, o número de filhos nas famílias diminui. Então significa que um dia eu vou ficar mais velho e você que está mais novo vai ter que trabalhar para me sustentar o seu pai e a sua mãe. Vocês vão ser menos do que a gente. E aí, como é que a gente faz para resolver essa equação? Como na vida da gente a gente vai ter que trabalhar para esse tipo de responsabilidade, não é, social. Então, quem vai ao encontro do seu noivo precisa ter também essa arte da previdência. Vidência significa ver antecipadamente. É a arte de usar a inteligência para o encontro. O encontro é uma coisa que deve ser preparada, que deve ser prevista. Você, por exemplo, que trabalha numa empresa, não sei o que, aí você olha na sua agenda, eu vou me encontrar com o cliente e tal, hoje tenho aula disso, daquilo outro. Como é que eu preparo? Você faz um programa de aula, de saber qual é o objetivo, quais são os recursos que você vai usar, qual é a história que você vai contar. Você não chega lá de qualquer jeito. A gente primeiro se prepara, prevê o que é que a gente vai fazer. Eu vou chegar na casa, vou me encontrar com um cliente fulano, qual foi a última vez que eu tive com ele, qual era o problema que ele tinha, eu tomei notas do último encontro, aí você vai lá olhar, não tinha acontecido isso, você se prepara para esse momento. É como a gente também, por exemplo, né? Você amanhã de manhã vai ler tal texto da liturgia, porque hoje, antes de dormir, você não já lê o texto do dia de amanhã, a preparação, a previdência. Isso dá, fazendo essas técnicas, usando essas coisas, a gente pode sempre ter melhores resultados. Não é? O resultado vai ser melhor. Agora, aqui diz que essas imprevidentes, elas pegaram na lâmpada, mas não levaram óleo consigo.
Elas não previram, por exemplo, que poderia durar muito a chegada desse noivo, que elas precisariam ter óleo na sua reserva. Pensaram só naquele momento, na festa, na euforia. Sim, o encontro vai ser uma festa, mas para uma festa dar certo, a gente tem que pensar quantos convidados a gente tem, o que é que a gente vai servir primeiro, o que é que vai servir depois. Lembra que nas bodas de Caná, o mestre Sala lá depois disse, como é que você faz uma coisa dessa? Está servindo o vinho bom por último. Não é? Normalmente a gente dá primeiro o vinho bom e depois é que a gente começa a servir vinho menos bom. Vocês guardaram o vinho melhor até agora. Esse é o estilo de Deus, né? Dá sempre coisas boas. Quando Deus intervém e dá, Ele dá do melhor. Mas, ou seja, tem um rito, tem um esquema para a gente fazer as coisas. E aqui é muito bom notar que a gente precisa então dessa arte da previdência na vida, a responsabilidade da vida, um planejar as coisas. Existe uma coisa mais certa do que a gente vai morrer? Como é que a gente está se preparando para isso? A gente se prepara para morrer vivendo bem. Não é simplesmente fazer o seguro, seguro velório, tem esse negócio, né? Tem gente que está pagando seguro para funeral, seguro funeral. Aí dizem que prevê o caixão, não é, que vai ter, que prevê o cafezinho, as flores, não é, se vai ter aquele carro de som anunciando na rua, que o fulano, não é isso, não. Não, é bom também a gente prever até esse tipo de coisa. Agora, porque às vezes as situações que são realmente muito humilhantes, não é? A gente vê gente que não teve o plano funeral, a Aline está aqui me dizendo o plano funeral, que prevê aquela bolachinha Pocazói e o café que vai ter ali também, né? Brincadeiras à parte, mas até isso é preciso realmente ser pensado, porque não existe nada mais humilhante do que uma família ter que às vezes bater na porta do serviço social do município, não é? Para que aquele último momento, esse momento extremo de um parente, de um ente querido, dizer assim, precisamos até de um caixão, não é? Aquela última parte que cabe no latifúndio, são aqueles 7 palmos, como a gente diz, e até isso muitas vezes não é tão bem pensado. Aliás, eu acho que já disse isso para vocês, uma das coisas para mim que denunciam a falta de amor pela vida, é a visita a um cemitério. Cemitério mal cuidado é a expressão clara de que a gente não se importa com a vida e não acredita na vida eterna. E não acredita no valor do corpo. Aí, claro, quando você não acredita na vida, não leva a vida a sério, aí isso vai ser refletido não só lá dentro do cemitério, mal cuidado não, é refletido na violência que a gente vê no trânsito. Não é gente que viaja de qualquer forma sem capacete, sem colocar o cinto, e leva o filho no fundo do carro sem se preocupar com um banquinho, e com isso, com aquilo, porque a vida é levada de qualquer jeito. A imprudência, virgem imprudente, trata a vida com imprudência, não é? Na educação dos filhos, na escolha dos caminhos, não é? Vamos votar, por exemplo, esse ano. Mas o meu voto está em consequência com a vida que eu desejo, com o mundo que eu quero ver transformado, com o respeito pela vida de forma integral. Então, tudo isso reflete, isso é a previdência e o pensar, mas esse candidato, aquela candidata, como é que ele se comporta, como é que ele faz, isso mostra deve refletir o meu amor pela vida, inclusive, né? Então aqui, essas nossas virgenzinhas imprudentes, que elas vão ali para a festa do casamento sem se preocupar com levar óleo a mais. E o noivo estava demorando de chegar. Ontem, aquele empregado mau, o noivo, ele pensa também no seu coração, não é, que o noivo estava demorando. É o verbo kronizo. Dentro do verbo kronizo tem a palavra kronos, que significa tempo, na sua acepção cronológica. Mas nós, cristãos que somos, pensamos no tempo não apenas como uma expressão do kronos, expressão cronológica, mas do kairos, como um tempo de graça, como um tempo de Deus, como um tempo que a gente sente de uma forma diferente e que mede com outros instrumentos que não relógio, calendário, etc. Mas que mede o valor que é dado pela existência. Por exemplo, quando uma pessoa está enamorada, 2 pessoas apaixonadas, quando elas estão juntas, elas passam 2 horas juntas e aí de repente parece que aquilo foi meia hora, foi 5 minutos. Quando a gente está dentro de um hospital, lá, não é, passando um intervento, não é, 2 ou 3 horas, parece que dura uma eternidade.
porque aquilo não é medido pelo relógio, aquilo é medido por sentimentos. Então, essa forma de achar que não é, essa demora, como é que ela é calculada, como é que ela é sentida por cada uma e por cada um de nós. Agora, nessa experiência que a gente faz do tempo, o tempo surte um efeito em cima de todos nós. O que é que aconteceu? O noivo estava demorando. Então o que aconteceu com elas? Todas cochilaram, todas dormiram. Não tem problema nenhum nisso, somos um corpo e o corpo tem o seu peso. Agora o que aconteceu foi que no meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. E as imprevidentes, quando ouviram isso, acordaram, como as previdentes também acordaram. Elas se levantaram e começaram a preparar as lâmpadas. É interessante porque o verbo que está por trás aqui é o verbo kosmeo em grego. Kosmeo lembra de cosmos, que é o que a gente fala do mundo, mas kosmeo lembra de cosmético. Elas foram embelezar as suas lâmpadas, foram limpar as lâmpadas. Coloca óleo, sai melando tudo, elas vão enxugar as lâmpadas e embelezam, né? Limpam. Olha aqui, a preparação para a vinda do Senhor é fazer esse cosmos, é fazer esse mundo resplandecer na sua beleza. E esse aspecto, até que, por exemplo, que a gente disse da morte, disso, daquilo outro, é fazer com que esse mistério resplandeça de sua beleza. Não é que tenha luz nesse momento. A luz que resplandece do batismo, a luz que é da Páscoa, porque é a luz que é da ressurreição do Senhor. Meia-noite, faz lembrar a travessia do povo na noite da Páscoa, a vigília da Páscoa que nós cristãos fazemos, que é o momento da vitória de Cristo sobre a morte. Resplandece a luz de Cristo. Mas nesse momento aqui, o que é que acontece? As virgens imprevidentes notaram que elas estavam com pouco óleo e disseram para as previdentes: dá-nos um pouco do óleo porque as nossas lâmpadas estão apagando. Claro, todos nós vamos chegar a essa experiência do fim da vida da gente, de momento final, da gente sentir que está se apagando. Agora, qual foi a reserva que a gente fez? Então aqui agora, até pensando nisso, a gente pode pensar, por exemplo, o mistério da morte deve ser um mistério de iluminação. A gente não deve pensar na morte apenas como um momento triste, um momento de tragédia, mas é um momento que a gente ilumina. Gente, olha que de tudo a gente reza Ave Maria. E na Ave Maria a gente tem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mas quando é que vai ser a hora da nossa morte? Vai ser daqui a 10 anos, a 20, a 30, a 40, a 50? Vai ser daqui a pouquinho? Vai ser daqui a meia hora? Um mistério, ninguém sabe. É por isso que a gente deve, como diziam os antigos monges cartuchos, um passava pelo outro, ele devia dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ele dizia um para o outro assim: memento mori, recorda-te que tu vais morrer. Gente, quando a gente vive com essa consciência e certeza de morte, a gente não é que tem que viver deprimido e triste, chorando pelos cantos. Não, a gente vai viver com mais responsabilidade. A gente diz, poxa, é a última vez que eu estou fazendo isso aqui, eu vou fazer do melhor modo possível. Eu tenho que deixar o meu quarto um bocadinho mais desarrumado, mais arrumado, está muito desarrumado, vou botar ordem na coisa. Isso ajuda a gente a colocar ritmo na vida da gente. A embelezar, a botar ordem, a não deixar tudo perdido de qualquer forma. Então viver com essa certeza, Então deve ser um momento que ilumina a vida da gente. Mas vem cá, eu tive uma briga aí com uma pessoa, mas o que é que vai acontecer? O sono é como uma espécie de morte também para cada pessoa, Por isso São Paulo diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, trata de fazer as pazes com o outro ainda no mesmo dia. Cria reconciliação a cada momento. Então essa consciência da morte deve ser também um momento da gente criar responsabilidade com a vida, sabe? Porque na hora da morte o que acontece é que ninguém se arrepende porque não juntou muito dinheiro, porque não comprou mais uma casa. Normalmente diz que as pessoas se arrependem porque não amaram mais, porque não escutaram mais, porque não deram aquele conselho que deveria ter dado, porque não estimulou alguém no caminho do bem. Então, e aí? Você acha que tem quantos anos ainda para viver? Você não sabe, como eu também não. Então que tal fazer do dia de hoje essa hora de preparar a lâmpada, de deixar que o dia seja iluminado e a vida fique em ordem? Bom,
Aí, quando as imprudentes pediram o óleo ali para as outras, elas responderam, as previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para vós e para nós e para vós. Olha a previdência, o pensamento de prever as coisas. É melhor ir descomprar dos vendedores. E aí aquelas imprudentes foram para o mercado. Olha aí a questão da prioridade. Elas deveriam ter ido ao mercado, mas não à meia-noite. Vai encontrar alguma coisa aberta, vai encontrar algum lugar, vai estar incomodando os outros na hora errada. Não é? Pode ser até que encontre alguém que esteja disponível a levantar e vender o óleo, mas cria uma desarmonia. Então, a gente tem que saber dar prioridade às coisas na vida da gente. Tem hora de ir para a compra e tem a hora que é a hora de festejar. O capítulo 3 de Eclesiastes, quando para tudo tem um tempo neste mundo. Porque cada momento deve ser vivido na intensidade daquele momento. E não a gente cuidando de tapar os buracos de coisas que a gente não fez. Arrepender-se do bem não feito. Não é isso aqui está me dizendo aqui a nossa Aline. Não é arrepender-se do bem que não fez. Então a gente deve fazer o bem. O sábio, o servo fiel e prudente do Evangelho de outro é aquele que sabe o que deve fazer e faz aquilo que sabe. Portanto, né, colocando ordem na vida, colocando ordem na própria existência. Então elas saem e vão comprar óleo. E aí o que é que acontece? Enquanto elas vão comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e a porta se fechou. Chega uma hora que a porta se fecha. Nós ouvimos no Evangelho do domingo, eu disse, nós no Brasil não escutamos porque não fizemos a leitura de Lucas no Evangelho sequente. Domingo no Brasil se ouviu o texto da festa da Assunção de Maria. Mas no Evangelho lembrava, né, que para entrar no caminho da salvação se passa pela porta estreita. A porta estreita já dá trabalho para a gente passar por ela. E vai chegar uma hora que ela se fecha de verdade, encerra. E depois que a porta está fechada, não tem como arrombá-la. Então é uma metáfora para falar realmente desse momento que é conclusivo da nossa existência. E quando aquelas que saíram para fazer a coisa no momento errado, não deram a prioridade à preparação, elas chegaram e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha essa expressão que elas usam, Senhor, Senhor. Então é uma expressão de quem pertence à comunidade de São Paulo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não movido pelo Espírito Santo. É gente que está dentro da comunidade, é gente que faz a experiência da fé, mas não se preparou no tempo devido. Então elas são gente de fé, que corre um risco. Nós que temos a fé, corremos esse sério risco. Então ele lá de dentro responde, em verdade vos digo, não vos conheço. E conclui a parábola dizendo, portanto ficai vigiando, pois não sabeis qual é o dia nem a hora. Então essa palavra de hoje é uma palavra não para dar medo a gente, mas para colocar a gente nessa posição de quem sabe que deve vigiar, de que deve estar atento. Estar vigiando não é ficar vivendo a vida com estresse, é uma festa de casamento, é a preparação para um casamento. É claro que toda preparação exige também suor, exige sacrifício, mas você faz na alegria da preparação. Quando você está preparando a festa de aniversário, você vai de lá, compra isso, compra aquilo, etc. Uma mãe quando está grávida, está esperando o filho, a preparação pelo filho que vai chegar, tudo isso dá alegria para a gente, né? Eu vejo na minha casa, quando eu estou para chegar, a minha mãe é uma coisa, manda preparar o quarto e diz qual é o lençol que quer que coloque e qual é a toalha que quer e o sabonete e ver se tem, cadê a sandália, põe uma sandália havaiana ou sei lá que sandália que tá lá vou eu fazendo até parecido, até fazendo propaganda de algum produto, mas esses cuidados. Então eu disse que é a arte do encontro, mas é que é também a arte da preparação, e na arte da preparação tem uma arte de embelezamento. Eu disse desse verbo cosmeo que está por trás dessa palavra aí que foi traduzida como preparar. É a arte do embelezamento. A arte da preparação é a arte de tornar a vida mais bela. Tem aquele célebre dito, não é, de Dostoiévski, que diz que a beleza salvará o mundo. Vamos fazer o dia de hoje também uma obra de arte, uma obra de beleza, celebrar o que precisa ser celebrado, celebrar pequenos progressos, celebrar encontros. Não é alguém que se encontrou com a vida, se encontrou com uma motivação que estava perdida dentro dele, uma coragem que ele não teve para fazer isso, aquilo, outro. De repente essa pessoa entrou nessa coragem, fez aquilo que deveria ser feito. Vamos celebrar, vamos dar beleza
a esse momento. No dia de hoje, não perca a oportunidade de verdadeiros encontros e de embelezar qualquer encontro que você tenha. Eu tive um amigo aí em Conceição do Almeida, na minha primeira paróquia, ele se chamava Luciano Cone. Luciano Cone, né? Tem aqui o meu amigo Maurício, de vez em quando eu falo com ele, e Luciano para mim era como um pai, realmente um pai muito querido, um companheiro de momentos difíceis. E Luciano faleceu no dia 30 de abril, e o ano eu acho que era o ano de 96, se não 96 era 97, mas eu creio que era 96, e porque no dia 23 de abril, acho que foi assim, eu completei um ano de padre, e celebramos uma missa, e ficou um padre amigo meu, o padre Ivan, comigo lá naquela celebração. E depois as pessoas foram lá na casa paroquial, comer uma coisinha, etc. Depois todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. O último que ficou lá em casa foi Luciano. Ele gostava de falar comigo, me pegava assim pelo braço, aí já estava saindo, ele caminhando, saindo, e me agarrou pelo braço e foi me dizendo assim: padre, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que o povo da minha terra ama o Senhor. Tinha sido uma chegada com uma certa dificuldade, quando eu cheguei logo ali. E aí ele disse: eu estou feliz porque eu estou vendo que o povo da minha terra ama o Senhor. Aí ele olhou para mim e disse assim: padre, essa é a última festa que eu participo aqui na minha cidade. Eu disse: Luciano, deixa de bobagem, que última festa? Você ainda vai viver e vai viver muito. Ele disse: não, padre, eu sei, eu sinto dentro de mim que minha hora está chegando. É a última festa que eu participo na minha terra. Mas eu fico feliz porque vejo que você está amado pelo meu povo. Mas tinha um detalhe na vida de Luciano que sempre me chamou a atenção. Luciano sempre elogiava as pessoas. Não tinha uma pessoa que Luciano me apresentasse que juntamente não viesse com uma série de elogios. Ele era de uma família politicamente muito ativa dentro da cidade. Mas até aquelas pessoas que eram politicamente opositoras, ele sempre me falava dessas pessoas com um elogio. E aí, ironia do destino, 8 dias depois, na manhã de 30 de abril, eu sinto que batiam na minha porta e ouvia que uma voz me chamava: Zé Raimundo, Zé Raimundo. E eu pulei da cama, pus a calça por cima do pijama e fui ouvir. E era uma irmã de Luciano que estava chegando na minha casa e disse: Luciano morreu. Eu quase que não acreditei naquilo que estava ouvindo. E como um louco, peguei a chave e fui diretamente para a casa dele, que morava perto da casa paroquial. E pude ainda, com o irmão e algumas pessoas da família, fazer aquela transposição do corpo do meu amigo para a sala central da casa. Mas eu me lembro que uma pessoa fez um comentário dele dizendo o seguinte: a professora Benedita, ela dizia assim: quem é que agora vai nos fazer elogios? Gente, tão bonito isso, né? Alguém que passa a sua vida sabendo fazer elogios, sabendo deixar o mundo mais bonito do que aquilo que ele é. Ele sempre sabia dizer uma palavra boa. Ele sempre fazia as coisas ficarem mais bonitas. Aquilo me tocou a minha vida e me marcou, e eu quis sempre carregar comigo também esse exemplo de Luciano. Querer deixar as coisas ficarem mais bonitas. Aliás, o nome Luciano já está dentro dele a palavra luz. É interessante que naquele dia do seu falecimento ele se levantou muito cedo e foi ao banheiro, e quando ele voltou, ele entrou no quarto da sua filha, ele carregava um escapulário, tirou o escapulário, beijou, colocou na filha e depois foi para a cama dele, ao lado da esposa. E quando ele terminou de sentar, ele faleceu. Acho que uma coisa foi muito bonita isso. Ele partiu nessa serenidade também. 8 dias antes ele me disse: eu sei que essa é a última festa, eu sei que estou chegando ao fim. Mas isso ele já estava me dizendo desde o Natal do ano anterior. E às vezes a gente não leva tão a sério o que as pessoas estão dizendo, mas a gente vai sentindo. Olha,
Nem sempre as pessoas vão poder ter essa chance que esse meu amigo teve de ir pressentindo, de colocando sua vida em ordem, de fazendo de cada momento um momento de uma preparação mais profunda. Mas só que o que acontece é que ele não começou naquela última hora, não. Ele foi vivendo toda uma vida que era assim, de amor pelo próximo, de preparação. Eu tenho uma alegria de ter convivido com esse homem que foi justamente assim, Luciano, cheio de luz, com essas lâmpadas acesas, sempre em cada momento da vida dele, levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de carinho. E o que eu quero desejar para você no dia de hoje é isso mesmo, que a gente faça a mesma coisa, que a gente agarre essa lamparina acesa, que a gente tenha sempre óleo de reserva e fique iluminando cada encontro que a gente fizer, que seja um encontro de luz, que seja um encontro de paz, um encontro onde eu faço com que o outro resplandeça. Assim era Luciano, o meu amigo. Dirijamos-nos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no dia de hoje nós queremos te agradecer porque Jesus nos dá essa palavra que é evangelho, nos dá essa palavra que é luz, que nos faz pensar nessas nossas realidades derradeiras da vida da gente, a nossa morte, o juízo que a gente vai enfrentar diante de Ti, oportunidade de purificação, oportunidade sobretudo de ter a plenitude da gente no céu, mas também a gente corre o sério risco de fazer com que a vida da gente se perca e dai-nos viver cada momento com muita responsabilidade. Ajuda-nos sempre a cultivar essa cultura do encontro. Sabemos que estamos indo ao encontro de Ti, Pai querido, mas também nós vamos ao encontro do irmão e ao encontro da irmã. E o irmão e a irmã é aquele que é uma transparência Tua. Ajuda-nos em cada encontro a fazer brilhar o melhor que o outro tem dele. Que a gente coloque o outro sempre na luz melhor. Que a gente vá fazendo o mundo assim mais belo. Que a preparação seja a preparação da beleza, que a gente descubra essa arte da preparação para esses momentos finais e a arte do embelezamento do mundo e das relações por meio dessa luz do Evangelho que nós recebemos no dia do nosso batismo. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue para a voz o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de Ti para te proteger, à Tua frente para te guiar, atrás de Ti para te defender, do Teu lado para te acompanhar, dentro de Ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre Ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, Aline, um abraço para você, muito obrigado aqui pela ajuda que você foi dando aqui, me relembrando certas coisas aqui, né? Aline Sampaio, também tem aqui a Aline Snowden, né? Designs. Um abraço, bom dia para ti, Aline, bom dia para a professora Maria das Graças. Maria das Graças, você conheceu Luciano Cone, né? Nosso grande e querido amigo. Então, para quem é de Conceição do Almeida, hoje você envia esse vídeo e diz qual é o minuto que eu começo a falar de Luciano, e porque é um exemplo de homem bom que a gente teve aí na comunidade. Um abraço também para Marlene Alves, um abraço para você, Marlene, acompanhando aqui a nossa live. E Nide Gomes, um abraço para você, um abraço para Dinéa Flores. Nide, hoje, 11 horas, sim, está aqui falando do falecimento do pai. Mas, Nide, a gente tem que ter, sobretudo, esse cuidado, não é? De não ficar falando, pensando só na morte de alguém, não. A gente tem que colocar essa perspectiva da minha morte. Não é? A perspectiva da minha morte deve dar a força para que eu viva bem. Que eu viva bem, não é que a gente vive com a tristeza porque morreu, não, a vida é levada para frente nessa perspectiva de esperança e ver que a morte é um encontro que a gente, por isso São Francisco, você é da comunidade de São Francisco, Nide, São Francisco chamava a morte a irmã. A minha irmã, a morte é transformada nesse esplendor de luz. Maria das Graças está dizendo que sim, padre. Então, vê aí, viu, Maria das Graças? Todo mundo que é de Conceição do Almeida tem a obrigação aí agora de mandar esse vídeo aí para 1000 pessoas. E diz um minuto, se a pessoa não quiser ver o vídeo todo, vai lá e vê esse minuto onde a gente reconta e lembra essa história desse nosso amigo querido. Ela está aqui dizendo uma pessoa muito boa, sim. De verdade. Bom, gente querida, vamos ficando por aqui. Um abraço, um dia muito iluminado. Espalhamos luz, não é? Tá aqui a Aline Sampaio botando aqui Luciano. É justamente isso. Luciano foi assim. Foi muita luz. Beijo grande, gente querida.